Muitas vezes, o que elimina o candidato é o comportamento. Quando um motorista não é contratado, a primeira coisa que ele costuma pensar é: deve ser que meu currículo não estava tão bom. Ou talvez me faltou experiência. Ah, eles devem ter conseguido alguém mais qualificado. Mas hoje eu quero te mostrar uma realidade que poucas pessoas enxergam. Em muitos processos seletivos, o fator decisivo nem sempre é a experiência. Muitas vezes, o que elimina o candidato é o comportamento. E isso costuma surpreender. Porque alguns motoristas têm experiência, bons cursos, documentação regular, mas na hora da entrevista não conseguem transmitir confiança. E a pergunta é: por quê? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E se você ainda não me conhece, eu sou Sabrina Monção, da MK Cursos e Treinamentos. E no quadro Ponto de Apoio, nós falamos sobre o lado humano do motorista. Porque dirigir não envolve apenas habilidade técnica, envolve comportamento, postura, maturidade emocional e responsabilidade. E quando falamos em empregabilidade, isso faz toda a diferença. Existe algo que aprendi observando os processos seletivos das empresas por onde passei e o comportamento humano. Empresas raramente contratam apenas por habilidade. Elas contratam também previsibilidade. E eu vou te explicar melhor. Quando um recrutador está entrevistando um motorista, nem sempre ele está avaliando se aquela pessoa sabe dirigir. Ele está tentando captar respostas que muitas vezes não são ditas em voz alta. Mas como assim, Sabrina? Pois é, o que ele está tentando descobrir é se aquele candidato é confiável, se é emocionalmente equilibrado, se sabe trabalhar sob pressão, se tem responsabilidade com os horários, se vai representar bem a empresa diante dos clientes, se consegue cumprir normas. Mas perceba uma coisa importante: quando uma empresa contrata um motorista, ela não entrega para ele apenas um veículo. Ela entrega patrimônio, imagem institucional, confiança e segurança. Por isso é que a análise vai muito além do que apenas saber dirigir. Um comportamento que muitas vezes costuma acender um alerta nos recrutadores é a postura defensiva. Quem normalmente está defensivo se justifica o tempo todo, se explica até mesmo antes de ser questionado, tem dificuldade de ouvir feedback e em tudo coloca a culpa em terceiros. E aqui eu quero fazer uma observação importante. A postura defensiva nem sempre aparece de forma agressiva. Às vezes ela aparece em frases simples, como: no meu antigo emprego, o problema era o meu patrão. Ah, eu saí porque ninguém me valorizava. Os outros motoristas que trabalhavam lá é que complicavam tudo. Quando uma pessoa fala assim o tempo todo, ela está passando uma mensagem silenciosa de que ela provavelmente tem problema com autorresponsabilidade. E isso os recrutadores percebem logo de cara. Agora eu vou falar de um ponto que parece pequeno, mas pesa muito: presença. Tem candidatos que estão fisicamente na entrevista, mas mentalmente estão ausentes. E como isso é percebido? Respostas automáticas, olhar disperso, pouco contato visual, postura desleixada, comunicação apressada. Isso transmite desinteresse e insegurança. E eu sempre gosto de lembrar uma frase: as pessoas, antes de ouvirem a sua experiência, elas percebem primeiro a sua presença. Seu corpo comunica, seu tom de voz comunica, o seu nível de atenção comunica, tudo comunica. Agora, eu vou falar de um ponto que talvez seja um dos mais ignorados: maturidade emocional. Muitas vezes, motoristas profissionais trabalham sob pressão. Trânsitos, prazo, cobranças, imprevistos, clientes difíceis, situações de estresse. Então, o recrutador tenta perceber como essa pessoa reage sob pressão. Ela explode? Se desorganiza? Se vitimiza? Ou mantém o equilíbrio? Pessoas emocionalmente maduras não são aquelas que nunca sentem estresse. São pessoas que conseguem se autorregular. E isso vale ouro no mercado. Depois de tudo isso que eu te falei, talvez você me pergunte: então, Sabrina, o que as empresas realmente procuram? Na prática, muitas buscam por três coisas: confiança,
estabilidade e responsabilidade. Isso porque habilidades técnicas podem ser aperfeiçoadas, cursos podem ser feitos, conhecimentos podem ser atualizados, mas caráter, postura e disciplina não mudam do dia para a noite. E esse é um ponto que merece a sua reflexão. Muitas vezes o candidato investe em documentação, cursos, certificados, mas negligencia o mais importante, o próprio desenvolvimento pessoal. Agora pare um pouquinho e vamos mudar a pergunta. Em vez de falarmos por que as empresas não me contratam, vamos fazer uma pergunta mais transformadora? O que o meu comportamento tem comunicado antes mesmo que eu fale? Essa pergunta exige coragem, hein? Mas nós já sabemos que o autoconhecimento nem sempre vai trazer conforto. Muitas vezes vai trazer o confronto que nos amadurece. E no mercado profissional, a maturidade é diferencial. Agora me conta, esse vídeo fez sentido para você? Então, fique atento a essa frase que vou deixar de fechamento do nosso vídeo. Seu currículo abre portas, mas o seu comportamento decide permanência. Agora me conta aqui nos comentários, na sua opinião, qual comportamento prejudica mais o motorista profissional de hoje? Até o nosso próximo ponto de apoio. E lembre-se, a MK segue com você em cada jornada.